Hoje em dia, é muito comum, nós vemos diversos pregadores por aí dizendo que nós estamos no tempo da graça, que hoje é permitido você comer o que bem quiser, que não é o que entra pela sua boca que te torna impuro, mas sim o que sai da sua boca que vai te tornar impuro, que as leis alimentares foram abolidas, e alguns ainda vão mais além dizendo que toda a lei do Criador da antiga aliança foi abolida. Esses pregadores não fazem a mínima ideia do que estão dizendo, não conhecem a palavra, não conhecem o Criador. E pior ainda, eles consideram o apóstolo Paulo como um Deus, como se Paulo estivesse acima do Criador e tivesse o direito de contrariar toda a antiga aliança, todos os profetas, todos os servos verdadeiros do Criador, e inclusive o próprio Messias. O Criador, por intermédio de Moisés, estabeleceu a Torá, a lei, a instrução para o seu povo. Os profetas e servos verdadeiros do Criador da antiga aliança sempre enfatizaram a importância de seguir a Torá para se aproximar do Criador. O Messias veio e também enfatizou a importância de cumprir a Torá e foi o único que conseguiu cumprir toda a Torá com êxito. E ele mesmo disse em Mateus 5, dos versos 17, 18 e 19, que ele não veio abolir lei nenhuma, mas sim que ele veio cumprir. Ele veio mostrar como se deve cumprir a Torá. Aí vem, na lógica desses pregadores, o apóstolo Paulo e diz que todo mundo está errado, que a lei foi abolida, que hoje nós temos novos mandamentos, que todos os mandamentos da antiga aliança são ultrapassados, por isso que eles dizem que é Velho Testamento, que deve ser descartado, que deve ser ignorado. Eles não entendem que existe uma hierarquia a ser respeitada. O Criador está acima de todos. Depois vem o Messias, depois vem os profetas, depois vem os apóstolos. E só depois é que vem Paulo, já que Paulo só se tornou apóstolo e servo verdadeiro do Messias após a sua ressurreição, ao contrário dos 12 que andaram e conviveram com ele. Por isso que o próprio Paulo disse que dos apóstolos ele era o menor. Então, se Paulo, em tese, tivesse dito algo que contrariasse o Messias, quem que está acima? O Messias ou Paulo? Quem que a gente deve ouvir como prioridade? O Messias ou Paulo? E se Paulo estivesse pregando o evangelho diferente de Cristo, deveria ser descartado todos os ensinamentos dele. Só que não é o caso. Não é que Paulo estava dizendo que a lei foi abolida. Ele nunca disse isso. É esses falsos mestres que não conhecem a palavra e não conhecem o Criador que deturpam as passagens das cartas de Paulo para tentar justificar essa ideia. Paulo, ele era o cumpridor da Torá. Ele estava em total harmonia com os ensinamentos do Messias. Por isso que ele foi transformado. O próprio Paulo diz que a lei é santa, o mandamento é bom, é justo. O próprio Paulo também disse em Romanos 3,31: anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, pelo contrário, confirmamos a lei. Todas as passagens que são tão mal interpretadas por esses falsos mestres, não é que Paulo estava dizendo que a Torá é maldição ou que quem cumpria a Torá está debaixo de maldição. Ele apenas estava combatendo o legalismo dos religiosos da época, que acreditavam que por obras eles seriam salvos sem a graça. Mas é impossível nós sermos salvos sem a graça do nosso Messias, é por isso que ele veio. Ele teve que pagar esse preço de resgate por nós, para que pudéssemos chegar novamente ao Pai. Só que esses pregadores não conseguem enxergar que a consequência da graça, que é o favor imerecido, é sermos obedientes ao Pai. E como que nós somos obedientes ao Pai? Cumprindo a lei que ele ordenou para o seu povo. A consequência da graça, da salvação, é cumprir a lei. É você se adequar à vontade do Criador. É você fazer aquilo que agrada a Ele. Só que não adianta cumprir a lei, a Torá, apenas por obrigação. Nós devemos cumpri-la por amor. E é isso que o Messias veio trazer. É isso que o Messias ensinou. Que não adianta cumprir a lei por obrigação, como faziam os fariseus. Temos que cumprir a lei do Criador por amor, por sermos gratos ao que Ele fez por nós, por sermos gratos a essa segunda chance que Ele deu por nós. Nós só estamos aqui nessa dimensão caída porque um dia nós descumprimos, nós transgredimos a lei celestial, a lei que o Criador estabeleceu nos céus. E em 1 João 3,4 está bem claro que o pecado é a transgressão da lei. A função da lei é para apontar o pecado. A lei serve para a nossa proteção.
para a gente não cair da cerca que nos segura. Essa cerca é a lei. Existem leis que não estão mais em vigor? É claro, haviam leis específicas para a época, leis civis, incluindo o dízimo que esses falsos mestres adoram cobrar dos fiéis. Havia leis que eram para o contexto específico de higiene da época. Hoje, o modo como é feita a higiene é diferente, então as leis de higiene da época não tem por que elas estarem em vigor nos dias de hoje. Do mesmo modo que há leis que são apenas para os agricultores. A grande maioria das pessoas não são agricultores, então não tem por que eles cumprirem essas leis específicas. Do mesmo jeito também que a lei só para mulheres, a lei só para homens, então não tem porquê homem cumprir lei de mulher, mulher cumprir lei de homem. Então todas as instruções da Torá devem ser analisadas em seu devido contexto e sua devida aplicação. Sacrifícios e holocaustos estão em vigor? Não. O Messias pagou o preço de redenção por nós. Ele fez esse único sacrifício que foi suficiente para purificar os nossos pecados, claro, desde que a gente se arrependa verdadeiramente. Hoje também não estão mais aplicáveis as leis sacerdotais, porque o Messias se tornou o nosso único sumo sacerdote. E também porque a tribo de Levi e as demais tribos se espalharam ao redor do mundo, e hoje nós não sabemos mais quem é de qual tribo. Mas dito tudo isso sobre as instruções do Eterno, eu quero falar nesse vídeo focando mais nas leis alimentares. Se hoje elas ainda estão em vigor ou não. Para responder isso, eu vou começar lendo 2 textos de Isaías. Vou ler primeiro Isaías 65. Olha o que está escrito. O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: Estou aqui, o dia inteiro eu abri os braços. Pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Em algumas traduções está até a palavra me irritando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receberem visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. Depois dizem aos outros: Parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Olha só isso. Será mesmo que o Criador se arrependeu do que ele disse nesse texto? Bom, em Malaquias 3:6, o Criador deixa bem claro que ele não muda. Mas calma que eu ainda vou mostrar outros textos. Olha só o que está escrito em Isaías 66, a partir do verso 15. O Senhor Deus virá no meio do fogo, os seus carros de guerra são como uma forte ventania. Ele virá descarregar sobre os inimigos a sua ira furiosa e as chamas de fogo do seu castigo. Com o fogo e com a espada, o Senhor vai castigar o mundo inteiro e exterminar muitos dos seus moradores. O Senhor diz: Existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados, junto com o sacerdote que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Olha só o que o Criador disse nesse texto. Mais uma vez eu pergunto, o Criador por acaso se exalta e depois se arrepende? Ele diz algo e depois se arrepende, como se ele tivesse dito algo errado? Ou o Criador sabe muito bem o que ele faz, ele sabe muito bem o que ele diz, e se ele disse é porque de fato é assim? Tudo bem que nesses textos ele também estava citando outras práticas abomináveis que esses povos cometiam, mas dentro dessas práticas estava incluído comer carne de porco e alimentos impuros. E na Bíblia, nessas passagens, deixa bem claro que isso não agrada o Criador. Mas quem é hipergraça, eu já sei muito bem que passagem que está pensando. Aquela que o Messias diz: não é o que entra pela boca é que te torna impuro, mas sim o que sai pela sua boca. Que tal a gente ler o texto todo e analisar o contexto dessa passagem? Então eu vou ler aqui o texto de Mateus 15. Em Marcos 7 você também encontra esse texto. Vamos lá. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei
vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Foca bem no que os fariseus perguntaram para Jesus. Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedeceram ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda a planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Opa, tá vendo como que é sempre importante analisar o contexto de certas passagens? Porque se você pegar essa passagem totalmente fora de contexto e levar ela sempre para a literalidade, seguindo essa lógica, então se eu beber cachaça, não tem problema, porque o que sai da minha boca é que vai me tornar impuro. Então se eu comer um rato ou se eu comer um urubu, tá tudo bem, porque o que sai da minha boca é que vai me tornar impuro. Ou se eu ingerir um veneno, não tem problema, porque o que sai da minha boca é que vai me tornar impuro. Faz algum sentido essa lógica? Não. É por isso que é tão importante você analisar que o Messias estava apenas confrontando uma tradição humana dos fariseus, que eles consideravam sagradas. O Messias estava querendo mostrar a hipocrisia dos fariseus, que se consideravam santos por fazer esse rito de lavar as mãos antes de comer, mas seu interior era cheio de podridões. Eles eram cheios de maus pensamentos e más intenções. Por isso que, no caso deles, o fato deles lavarem a mão, obviamente, não era o suficiente. Mas o Messias em nenhum momento disse nesse texto que os alimentos considerados imundos de Levítico 11 e Deuteronômio 14 foram abolidos. Em nenhum momento ele disse isso. Muitas pessoas, esses falsos mestres, é que pegaram essa passagem totalmente isolada para tentar justificar essa ideia. Mas o Messias, assim como os judeus da época, não comiam carne de porco, porque eles seguiam a Torá, eles cumpriam a Torá, e eles entendiam que para o Criador, comer carne de porco e carnes imundas era abominação. Então jamais o Messias iria contrariar o próprio Criador, até porque ele era submisso ao Criador. Lembre-se, existe uma hierarquia que deve ser respeitada. O Messias não é um filho rebelde que contraria o seu pai, como é pregado no sistema religioso. De modo algum, ele era judeu e cumpridor da Torá. Por isso que ele disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Ele, que é o nosso maior exemplo, e ele mostrou como se deve cumprir a Torá. E se você diz ser seguidor do Messias, não se esqueça que o Messias nunca ingeriu carne de porco. Mas para quem ainda não está convencido com a própria fala do Messias, eu sei muito bem que outra passagem que muitas pessoas tentam utilizar
para justificar que está liberado comer carne de porco é Atos 10. Vamos ler a passagem em seu devido contexto? Eu vou ler a partir do verso 9, que fala da visão de Pedro. Olha só. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi coisa nenhuma que a lei considera suja ou impura. Olha só, Pedro cumpria a Torá. Pedro nunca tinha ingerido algum alimento impuro, que era proibido em Levítico 11. Mas vamos continuar. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora pronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Então olha só que interessante a visão que Pedro teve. Ali não estava falando que o Criador tinha purificado os alimentos impuros de Levítico 11. Ali o Criador estava dizendo que Pedro deveria pregar a mensagem aos gentios, já que havia essa separação entre judeus e não-judeus. Por isso que Pedro teve aquela visão 3 vezes e 3 homens gentios foram até ele, o que mostra que essa visão não é literal, é simbólica. Basicamente, o Criador disse para Pedro: Os outros povos que não são judeus, se creem em mim, também são puros, eles não são impuros. Eu os purifiquei por meio do sacrifício do nosso Messias. Ele deixa bem claro na explicação que ali fala de pessoas e não de alimentos, tanto que Pedro até enfatizou que ele nunca havia comido algum alimento impuro. Isso só prova o que eu venho dizendo, que os judeus não comiam carne de porco, os judeus não comiam camarão, os judeus não comiam urubu. E todos os discípulos verdadeiros do Messias na igreja primitiva cumpriam essas ordenanças. Essa ideia de que a lei foi abolida começou lá com Inácio de Antioquia, um cara rebelde que quis contrariar os ensinamentos da igreja primitiva, e concluiu em definitivo com Constantino, um homem pagão que nunca seguiu o Messias. Mas eu sei que também tem outra passagem que o pessoal da Hipergraça
ama utilizar para tentar defender a ideia de que hoje é permitido comer carne de porco, de que hoje essas leis alimentares não estão mais em vigor, que é Romanos 14. Olha só o que está escrito. Aceita entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, só dá conta do dono dele, e ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Olha, o texto já deixa bem claro, o tudo que Paulo estava citando era o tudo que era permitido segundo a lei mosaica, segundo a lei que os judeus e o pessoal servo do Criador seguia, porque alguns achavam melhor se abster de carne, outros achavam melhor comer as carnes que eram permitidas, como por exemplo vaca, frango, peixe. Então cada um tinha uma opinião diferente acerca dessas coisas, mas todos esses alimentos que eles consumiam eram permitidos pela Torá. Então quando Paulo falava todos os alimentos, ele estava falando de todos os alimentos puros, que eram permitidos pelo Criador, que o pessoal que seguia a Torá e seguia verdadeiramente o Messias comiam, podiam comer. E como eu disse no começo do vídeo, Paulo não está acima do Messias, Paulo não está acima do Criador. Se ele tivesse dito algo que contrariasse o Messias, o Criador, os profetas e os apóstolos, os ensinamentos dele deviam ser descartados totalmente. Porco nunca foi considerado alimento na cultura israelita. Foram os gregos e romanos que inseriram na cabeça das pessoas, na cultura ocidental, de que não tem problema nenhum comer porco. E olha só como que comer carne de porco sempre foi visto como algo muito grave na cultura israelita. Nos livros de Macabeus que estão presentes no cânon católico e que por algum motivo foram retirados do cânon protestante, falam de servos verdadeiros do Criador que preferiram entregar a própria vida, que preferiram morrer do que comer carne de porco. Já que os gregos tomaram conta de Israel naquela época, eles começaram a deturpar tudo e exterminar quem cumprisse a Torá. Mas esses servos verdadeiros do Criador preferiram morrer do que descumprir a Torá. Então olha só a diferença. Os servos do Criador no passado preferiram a própria morte do que ingerir carne imunda, enquanto que as pessoas que dizem servir ao Criador hoje estão brigando por aí para continuar pecando em paz, pegando passagens totalmente fora de contexto para tentar justificar seus pecados de estimação. Inclusive eu, até não muito tempo atrás, era assim também. Eu comia carne de porco. Eu cresci num lar em que as pessoas consumiam carne de porco, então eu fui condicionado a achar que comer carne de porco e outros alimentos que, segundo a Bíblia, são impuros, é normal. Camarão também eu consumia de vez em quando, principalmente quando eu ia para a praia, porque eu não entendia isso. Eu também tinha esse pensamento, mesmo quando eu me dispus a seguir o Messias, a renunciar, eu ainda não entendia por completo. Então eu achava que não tinha problema consumir as carnes imundas de Levítico 11, porque eu tinha um pouco arraigado essa ideia de que várias das leis não estão mais em vigor, mas eu achava que isso incluía também as leis alimentares. Até que eu tive uma experiência que depois dessa não teve como. Primeiro que a minha esposa, a Clísia, na época a gente era apenas amigo, a gente conversava pela internet, ela me alertou que comer carne de porco não agradava o Criador, mas eu fiquei um pouco com receio do que ela tinha dito, aquilo não tinha testificado totalmente. Eu até orei pedindo ao Criador para que ele me revelasse se realmente
era errado ou não eu consumir carne de porco. Eu tinha o costume de consumir, mesmo que eu estivesse começando a entender que não era o ideal. Mas aí ela me falou aquilo e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu comecei a querer estudar e também, inclusive, a orar ao Criador. Até que teve um dia que eu consumi carne de porco. Eu não lembro bem qual carne que era específico, se era bacon. Acredito que era bacon porque era a que eu mais consumia. Aí depois eu passei mal. Eu tive sérios problemas intestinais. Eu fiquei assim muito mal durante o dia. E depois de ter passado por aquele período, depois de eu ter melhorado, eu comecei a entender, eu sinto até que o próprio Criador foi colocando em mim, que ele permitiu que eu passasse por isso para que eu aprendesse que comer carne de porco não é o ideal, não é aquilo que ele aprova e que ele deixou bem claro nas Escrituras por meio de seus profetas. E depois de uma experiência como essa, não teve como. Ali eu senti que foi uma resposta clara do Criador para mim, me ordenando que se eu quisesse de fato seguir a ele, eu devia parar com aquela prática de comer porco. E a partir daí eu não consumi mais carne de porco. E o pior é que o teimoso aqui decidiu comer camarão mesmo depois de ter passado por essa experiência. Porco eu já tinha parado, mas aí um certo dia eu decidi comer camarão e adivinha, passei mal de novo. E na época eu já entendia que as leis bíblicas alimentares de Levítico 11 ainda valiam. Então eu creio de novo que o Criador permitiu que eu passasse por isso para que eu aprendesse. Já que eu fui teimoso de não ouvir a voz dele, eu tive que passar por isso para aprender. E claro, depois de 2 experiências como essas, não teve como. Aí eu abandonei de vez. E desde então até venho estudado sobre a importância de seguir a Torá e a importância de renunciar por amor ao Eterno. A importância de entender por que o Criador proibiu certas coisas. E se ele proibiu, é porque tem um propósito específico para isso. É porque ele sabe que vai fazer mal para a gente. E no caso de porco e camarão, não são animais que foram feitos para o consumo humano, porque eles se alimentam de toda a sujeira. O porco se alimenta de toda a sujeira que tem na terra, o camarão de toda a sujeira que existe no mar, tanto que o camarão é como se fosse uma espécie de barata do mar. Você consumiria uma barata? Duvido. Então existem animais que foram criados pelo Criador com o propósito de purificar a terra, de se alimentar de toda a imundície, de toda a sujeira, para limpar a terra, para equilibrar o ecossistema. E entre eles estão todos os insetos, exceto o grilo e gafanhoto, o camarão, o urubu, certos tipos de aves e o porco, o rato, se bem que há uma suspeita muito grande de que o porco seja, na verdade, um híbrido, uma mistura entre javali e ser humano, porque o porco ele possui um gene muito semelhante ao gene humano, o que torna suspeito se ele de fato foi criado pelo Criador ou se é resultado do processo de hibridização. E se o porco for um híbrido, o consumo dele se torna ainda mais grave. Talvez por isso que o Criador batesse tanto na tecla de que comer porco em específico é abominação, apesar dos outros animais imundos também serem. Mas eu não afirmo que é isso, mas eu entendo que existe sim essa possibilidade. Fora que o sistema digestivo do porco não elimina tão bem as coisas que ele consome. Então, quando a pessoa consome essa carne, ela pode estar muito bem consumindo várias coisas que o porco comeu. Coisas imundas, coisas que faz muito mal para a saúde humana. É por isso que tem várias pessoas que se tornam alérgicas a porco e camarão, porque são animais que jamais foram feitos para o consumo humano. Afinal, ele é o próprio Criador, ele é o que sabe melhor daquilo que é bom e daquilo que é ruim para nós, proibiu para o seu povo consumir essa carne, porque ele sabe muito bem o quão mal pode fazer o consumo dessas carnes. Mas enfim, era essa mensagem que eu queria passar hoje. Entendam, o Criador é perfeito e se ele estabeleceu uma lei é para o nosso bem e porque ele bem sabe o benefício de seguir essa lei. Se você realmente quer seguir o Messias, ele mesmo diz:
renuncie tudo por amor a mim. Eu também gostava de comer carne de porco, mas eu tive que parar, porque eu entendi o quão errado que era e que isso poderia me distanciar do Criador e do Messias. E hoje eu não sinto falta nenhuma, eu tenho até nojo se eu ver na minha frente. E eu creio que o próprio Espírito do Pai, a Ruach HaKodesh, faz esse trabalho em nós. Permita que ela faça esse trabalho em você. E entenda que o Criador te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Siga Ele e, por amor a Ele, cumpra a lei que Ele ordenou para o seu povo.